Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai fazer a integração das aplicações que a gente criar no Bolt com a API da Gemini. Então são duas IAs aí. Primeiro a gente vai utilizar uma inteligência artificial para criar os apps, mas esse app utiliza inteligência artificial nas suas funcionalidades. Então a gente vai ver agora como é que a gente consegue criar essa aplicação. Então aqui eu estou dentro do Bolt. O Bolt a gente já fez a apresentação, então tem aí já várias demos dentro do canal. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, né, tem vários vídeos aí, você pode conferir. Mas o que eu vou pedir nesse caso é criar uma aplicação que crie histórias infantis. Então, basicamente vai ser uma interface. Eu vou pedir para essa interface meio que ser touch friendly, porque eu quero utilizar essa aplicação em um tablet e a sua implementação, né? Tem vários detalhes, como também vai ter aí algumas opções. Uma para escolher o personagem, depois o local, e depois quando a gente escolhe esses dois, eu escolho a duração, e daí a gente tem a nossa história sendo criada. Então, se eu utilizar esse prompt que foi feito com o Prompt Enhancer, ele vai fazer a tradução para o inglês. Mas se eu quiser manter esse prompt em português, a gente pode ir no Translate, tá vendo? Então, eu posso escrever em português também todos esses recursos, mas o ideal é que esse prompt ele está bem completo, então aqui tem muita informação. Então, eu vou pegar esse prompt em português e fazer esse pedido para ele gerar essa aplicação. Então, aqui ele tem as instruções para conectar com a API do Gemini. Algumas vezes que eu rodei esse teste, se eu passasse muita informação, ele esquecia de fazer a integração com a API do Gemini. Quando era algo simples, ele fazia essa integração direta, mas daí a gente vai ver e a gente vai testar, e se tiver algum problema, a gente vai resolver isso. Então, o primeiro prompt, mesmo a gente fazendo o pedido, né, todo em português, ele foi lá, converteu para inglês, mas aí eu vou pedir para corrigir. Então, inicialmente, eu vou enviar o screenshot da aplicação para ele entender o que está acontecendo. Então, eu disse que algumas imagens não estão carregando e eu vou pedir para ele usar português na interface. Então, eu vou ver se ele consegue fazer essa troca. Então, aqui a gente teve a interface criada. Ainda assim, algumas imagens não carregaram, mas aí, o que foi que eu fiz? Né? Para a gente otimizar a nossa aplicação, eu fui lá no Gemini e fiz várias descrições, né? E pedi para ele gerar essas imagens, para a gente ter algo mais, né, lúdico na nossa aplicação, já que é um gerador de histórias para criança. Então, daí, né, uma dica que eu fiz, a primeira foi passar a imagem, dizer, olha, essa imagem do Léo aqui, eu quero que você use no card do Léo. Mas aí eu vou fazer um teste, né? Eu nunca tinha testado isso, né? Eu tive uma ideia, né? Eu tenho já as imagens dentro da pasta de imagens aqui, então arrastei e soltei todas essas imagens e daí eu vou ver, vou testar se ele é inteligente o suficiente. Vou dizer, ó, baseado no nome do arquivo, você poderia trocar as imagens do card e vou soltar esse prompt para ver se ele consegue fazer essa associação. Então, como a gente consegue ver aqui, né, o pirata ele já conseguiu, né, Capitão Gancho, e ele já fez a troca, né, de todas essas imagens. Então, é bem legal essa dica porque a gente precisa ficar no ida e volta, né, de ficar dizendo, olha, essa imagem usa isso, essa imagem usa isso, porque o nome dos arquivos já estão meio relacionados com o card e a inteligência artificial consegue associar muito bem isso. Então, daqui a gente tem a nossa aplicação. Então, depois a gente poderia fazer esse mesmo processo para outras imagens, mas aí eu vou escolher, né, o Capitão Nova, como também eu vou escolher o Espaço Sideral, e daí vou pedir para ele criar uma história de 10 minutos. E quando a gente clica em 10 minutos, a história ainda não veio. Isso por quê? Porque ainda a gente precisa fazer a integração com o Gemini. Então, agora, né, eu vou pedir para ele, né, gerar. Então, aqui, né, eu pedi para ele gerar as histórias utilizando a API de Gemini. Então, vou fazer esse pedido. Ele vai fazer a preparação do meu app para isso. Então, vai fazer a instalação dos pacotes do Gemini. Fez toda a preparação aqui da história. Atualizou nossos componentes. E possivelmente a gente vai ter um passo extra aí, que é definir a chave da API da nossa aplicação. Então, ele aqui mostrou, né? Ele sugeriu, né, o Make Suite Google, mas nesse caso a gente pode utilizar essa chave da API com o Google AI Studio. Então, deixa eu ver se ele já criou o arquivo .env. Então, não criou, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui
clicar com direito na pasta raiz do projeto, criar um novo arquivo .env, e daí ele tentou já processar, mas aí o que vai é o ponto-chave aqui. Esse Vite Gemini API Key é o que o modelo espera associar à chave da API. Então, a gente precisa ter esse nome associado. Depois, igual, e depois tudo que vem do igual é onde a gente vai colocar essa chave da API. Para a gente fazer isso, a gente vai dentro do Google AI Studio. Então, eu vou aqui criar uma chave nova. Né? Então, basicamente, eu posso vir aqui, pedir para ele criar uma chave nova. Então, vou escolher onde eu quero criar, o projeto que eu quero criar. Peço para ele criar, ele vai gerar essa chave da API. Eu vou copiar essa chave, então essa chave só vai funcionar para esse vídeo, depois eu vou apagar ela, questão de segurança. E vou jogar essa chave aqui. Então, pontos importantes aqui. Então, essa chave, evite de estar guardando esse tipo de valor dentro do seu GitHub, ou evite de estar vazando essa informação. Essa informação crítica, se as pessoas tiverem essa chave, elas podem utilizar a sua conta, e daí você pode ser cobrado por uso indevido disso. Então, o ideal é que você guarde com cuidado essa chave. Outro ponto que você pode fazer também é limitar o acesso dessa chave. Dizer, olha, essa chave aqui, ela só vai ser acessada nesse domínio. Então, vai ser, por exemplo, o Histórias para Dormir do Felipe. Então, somente esse domínio, que é o Histórias do Felipe para dormir.com.br, vai ter acesso a essa chave. Isso a gente consegue fazer dentro do painel do Google Cloud. Mas aqui eu vou salvar essa informação, e uma vez que eu salvo, a gente vai testar a nossa aplicação de novo. Então, vou lá, o Capitão Nova, vou dizer Espaço Sideral, 10 minutos, e a história vai ser gerada. Nesse ponto, já demorou um pouco mais, porque essa história aqui, ela foi para a API do Gemini com toda a estrutura, Capitão Nova, Espaço Sideral, e daí ele cria uma historinha sobre esse personagem com inteligência artificial. Então, você pode brincar várias vezes, criar várias histórias. Uma opção que a gente tem aqui é o áudio. Então, se eu utilizar essa API, possivelmente vai ser o sintetizador de áudio do Chrome, que vai ser bem legal. Era uma vez, no vasto espaço sideral. Então, o que vocês viram, o áudio começou a ficar tocando, sem parar. Isso aconteceu nos outros testes que eu fiz, mas é super simples. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu pedi, eu pedi para ele adicionar um botão de pausar o áudio. Então, agora a gente tem a opção de tocar esse áudio, como também pausar. Mas, como vocês viram, a qualidade do áudio não é tão boa. E para isso, a gente vai, em outro vídeo, utilizar uma outra API para a gente conseguir ter uma leitura mais dinâmica sobre esse texto, ok? Mas o objetivo principal desse vídeo era só mostrar como é que a gente consegue criar aplicações que utilizam inteligência artificial para fazer funcionalidades. Então, da mesma forma que eu pedi para gerar histórias para criança, poderia ser gerar receitas, gerar planos de viagem, entre outras soluções, ok? Então, espero que tenha gostado desse vídeo, e se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. E também deixe nos comentários aí, falando o que é que vocês gostariam de ver aqui no canal. E um abraço e até a próxima. Falou, tchau!